Projeto Eletrobras 50 anos, entrevista com o Dr. Paulo Richer, Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2011. Dr. Paulo, é um prazer tê-lo conosco, um prazer, uma grande honra também, a memória receber aqui o senhor hoje. O senhor que foi o primeiro presidente da Eletrobras e também o mais jovem presidente da empresa em toda a sua história. E para começar, gostaríamos que relatasse sua participação no processo de constituição da Eletrobras. Bom, a minha participação decorreu do seguinte. Eu era funcionário do Departamento Nacional da Produção Mineral e estava cedido ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que constituía um grupo de trabalho com o objetivo de examinar a viabilidade de utilização de usinas nucleoelétricas no Estado do Rio Grande do Sul. De uma certa maneira, não é difícil explicar por que o governador Leonel Brizola, que então era governador, se interessou pelo problema. Eu estava fazendo estágio no centro de Saclay, na França. O governador Leonel Brizola foi a Paris, me telefonou, encontrei-me com ele, e ele me perguntou que perspectiva, na minha posição, em 1960, o que se podia esperar da energia nuclear. Eu disse para ele que eu estava, naquela oportunidade, fazendo estágio na área de radioquímica, que era a minha profissão em engenharia química. Mas que eu tinha permanentemente contato, desde o estágio da Bélgica, com o que se esperava de energia nuclear. E ele disse o seguinte: você seria capaz de reunir todas essas informações sobre usina nuclear, custo de geração, custo de instalação? Porque eu vou te fazer um convite. Sim. Eu estou hoje aqui, sou funcionário do Ministério de Minas e Energia. Nós podíamos fazer um grupo de trabalho no Rio Grande do Sul, quando você voltasse, para a gente examinar isso. Ele dizia, eu como engenheiro não vejo grandes potenciais hidráulicos do Rio Grande do Sul. O carvão que existe em Candiota, que é em Bagé, e São Jerônimo, Butiá, gera uma energia de alto custo e está criando grandes problemas com os uruguaios, que estão fazendo massas enormes de substâncias decorrentes, particulados decorrentes da queima de carvão brasileiro, que tinha muito enxofre. Então, nós temos que encontrar uma saída. Não temos petróleo, não temos gás, carvão com alto teor de cinza e de enxofre, e não temos rios. E eu fiz um plano de 1 milhão de quilowatts para o Rio Grande do Sul. Eu disse, bom, eu quando chegar ao Brasil vou reunir informações para te dizer se, na minha opinião, com os dados que eu tenho, se seria possível. E ele me disse, bom, então você vai uma coisa, eu quero que você me dê uma resposta, porque eu vou convocar um grupo de pessoas e vou encarregar o professor Bernardo Geisel, que é o meu chefe da assessoria técnica, para entrar em contato com vocês, para vocês conversarem sobre o problema. Irmão do Geisel? Irmão do futuro presidente? Irmão mais velho do presidente Geisel. Cheguei da Europa, imediatamente fui ao Rio Grande do Sul e ele me apresentou ao presidente da CE, que eu não conhecia, Dr. Odir Thyssen. O Dr. Odir não tinha aquele complexo de falar em energia nuclear, era revogar tudo, parecia que ia ser a solução do futuro, todas as outras usinas não teriam mais valor. E eu disse para eles que o problema todo era custo, né? E o tempo de instalação e a necessidade de se ter produção de isótopos de urânio capaz, com enriquecimento capaz de fazer usina no Brasil. Porque se tivesse que importar urânio para fazer a usina nuclear, era mais fácil importar petróleo, porque tinha menos risco e fazia-se em menor tempo, tinha custo menor. E o governador Leonel Brizola, então, marcou que no início de 2001, eu iria para o Rio Grande do Sul. E ele ia providenciar o pedido ao presidente Juscelino, requisitando-me do Ministério de Minas e Energia,
e da Escola de Aeronáutica, onde eu era professor. E ele fez, ao pedido ao ministro de Minas e Energia, da Agricultura na época, que era Barros de Carvalho, o senador Barros de Carvalho, e o brigadeiro Assis, que era Francisco Assis, que era o ministro da Aeronáutica. Então me colocaram à disposição e no dia 2 de janeiro de 1961, eu estava à disposição do Rio Grande do Sul. Evidentemente, cheguei lá, primeira coisa, vamos reunir os dados, né? Aí eu tive a notícia, realmente difícil, que eram muito poucos dados existiam. Saber as usinas do Brasil, saber a interligação possível, só tinha bastante dados do Rio Grande do Sul, o resto não tinha dificuldade. Digo, tudo bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é reunir todas as informações sobre o Brasil para saber qual a perspectiva futura de energia elétrica no Brasil. Na época, o Brasil tinha 4.600.000 quilowatts instalados e praticamente 44% era light e 11% era Anforp. Então, as empresas estatais tinham 1.800.000, qualquer coisa dessa ordem. Então, significava que a gente tinha que buscar primeiro a história da Comissão Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. E a história é sensacional, porque ela começou em 1943. Foi constituída na época quando Cordeiro de Farias era governador do Rio Grande do Sul. O Rio Grande estava numa crise monumental, porque não tinha interligação com o resto do Brasil. Eram pequenas usinas diesel-elétricas, usinas de carvão, e 270 quilowatts no total. O Rio Grande do Sul era o terceiro estado em termos de formação de produto interno bruto no Brasil e não tinha energia elétrica. Tinha pequenas indústrias porque não tinha energia elétrica, sendo a terceira economia do Brasil. Então, comecei a reunir informação e o governador Brizola permanentemente me convocava para trocar ideias com ele, dizer o que estava acontecendo, né? Então, eu disse, bom, governador, o problema não é só fazer um relatório sobre a viabilidade de usina nuclear. Nós temos que fazer uma coisa mais importante, que seria fazer um projeto eletroeletrônico, um projeto elétrico ligado com a economia. Porque o Rio Grande do Sul, toda a economia está junto de Porto Alegre e de Caxias, as fábricas, pequenas fábricas, que até agora não tem problema porque não consome energia. No dia que começar a fazer indústria aqui, o Rio Grande do Sul não pode progredir mais. Mas, Paulo, isso aí... Mas como é que nós vamos fazer 1 milhão de quilowatts? Bom, o programa está muito bom, o programa do Rio Grande do Sul. Só falta o dinheiro, né? Para fazer 1 milhão de quilowatts é preciso dinheiro. Bom, então vamos continuar o trabalho. De vez em quando a gente conversa. Então você faz uma coisa, sai da CE, que era no centro da cidade, vem aqui para o Palácio Piratini. Eu vou te dar uma sala aqui para... Inclusive, de vez em quando, eu vou te visitar. Digo, não, eu vou me visitar, né, governador, para conversar sobre o assunto. No dia 22, 20 de agosto, ele disse, vem aqui com a minuta do seu trabalho, que eu quero conversar com você. Nós vamos ter uma reunião no dia 26 de agosto de 1961, em Florianópolis, com o presidente Jânio Quadros, que eu já conhecia e que sabia que eu estava trabalhando nesse projeto. A razão é simples, é que o presidente Jânio Quadros, na quarta portaria expedida pelo Palácio, ele mandou todos os requisitados voltarem para a base. Então, eu que estava morando no Rio Grande do Sul, tinha casa, tinha levado minha família para lá, tive que sair num prazo de 5 dias para me apresentar no Rio de Janeiro. E o governador Brizola ligou para o presidente Jânio Quadros, e o presidente disse para o governador que aquilo era uma medida geral, mas que ele entendesse que eu já estava à disposição de volta do Rio Grande do Sul. Era só ele fazer um telegrama que ele respondia. Então, voltei para o Rio Grande do Sul e
eu estou falando no dia 23 de agosto. No dia 25, o governador marcou uma reunião no gabinete dele para a gente levar a versão final que ele ia apresentar ao presidente Jânio Quadros. E me disse uma coisa: como você foi aluno do professor Dami na Universidade de São Paulo, no curso de energia nuclear, eu gostaria que você conversasse com o professor Dami se ele considera que esses seus argumentos são válidos para a Comissão Nacional de Energia Nuclear que ele presidia. Fui a São Paulo, conversei com o professor Dami, ele achou a ideia muito boa, viu as razões do projeto eletroeconômico e viu as razões que eu acumulei, dados, inclusive vindos da França recentemente. E no dia 25 de manhã, o governador me chama no gabinete, eu entro, era uma sexta-feira, eu entro no gabinete e ele diz: como é que nós vamos entender a renúncia do presidente? Mas que renúncia, governador? Você não sabe? O presidente Jânio Quadros renunciou. Não vamos ter mais a reunião de Florianópolis. Digo, pô, mas agora, governador? Agora nós temos que pensar o que vai acontecer. Já tem indícios de que não vão dar posse ao presidente João Goulart. Aí começou um grande processo que eu já relatei mais de uma vez. Tudo isso está completando 50 anos agora também, né? Completou 50 anos agora. Então, o governador Brizola depois criou um grupo de rádios, um grupo de pessoas e políticos para dizer que tem que dar posse ao presidente. Não tem... Existia um governo sucedendo o presidente João Goulart e resolveram, o Brasil existia isso, um grupo de pessoas achou que um presidente eleito, um vice-presidente eleito, não podia tomar posse. Então houve um grande problema, depois o governador Brizola conversou com o Dr. Tancredo Neves, combinou-se uma reunião, ele foi a Porto Alegre, então daí nasceu, então chegou-se ao final, 8, 9 dias depois, era parlamentarismo, o presidente João Goulart abria mão de parte do presidencialismo e tomou posse no dia 7 de setembro. Eu, então, fui para a posse do presidente em Brasília e, bom, agora o governador, nós precisamos de ver que projeto nós vamos fazer. É verdade. E era bom que a gente conversasse com o seu ministro, que é uma figura extraordinária, o doutor Gabriel Passo. Eu não conheço o doutor Gabriel Passo, mas a gente pode conversar com ele. Ele é um líder importante, é um nacionalista, uma pessoa reconhecidamente competente. Aí estávamos saber o que nós íamos fazer, e o secretário do presidente Jânio Quadros, Augusto Mazagão, era meu amigo particular, me convidou para ir à residência dele, para a gente conversar um pouco e depois jantaríamos com um outro convidado que eu já conhecia, que era o deputado Evaldo Diniz Gonçalves de Sergipe, da UDN de Sergipe. Chegou lá, conversou-se generalidade, aí me fizeram a seguinte pergunta: que problema é esse da energia nuclear? E, bom, eu vou resumir para vocês o que eu fiz durante 10 meses, 11 meses lá no Rio Grande do Sul. Resumi. E o deputado Evaldo Diniz, que era amigo do doutor Gabriel, ficou entusiasmado. Mas o seu ministro não sabe disso? Eu digo, não, isso aí é um problema. O outro ministro é que eu conversava, de Barros Carvalho, que era... eu vou conversar com o Gabriel. Foi ao ministério, conversou com o doutor Gabriel e me telefonou dizendo: o ministro quer falar com você. Digo, o ministro me convoca porque eu sou funcionário do ministério, né? Eu sou funcionário da NPM, mas com o maior prazer eu vou visitar o ministro. Fui visitar um ministro muito simpático, me perguntou: você de onde é, Paulo? Eu sou de Rio Branco. De Rio Branco, uma zona boa. Eu não tinha voto naquela região, na Zona da Mata, minha atividade era outra. Digo, não, mas o senhor, na minha cidade, eu lhe garanto, meu pai era do PR e o senhor foi apoiado como candidato a governador, competindo com o presidente Juscelino, foi apoiado,
tranquilamente foi apoiado pelo PR. Não, eu sei disso, Carônico e tal. Falou nos políticos da minha cidade e depois disse, Paulo, eu tenho aqui uma minuta de uma portaria que eu estou pensando, queria te dar essa portaria para você conversar depois comigo. Tirou um documento, me deu, era uma portaria criando um grupo de trabalho. Ele conhecia muito bem a Lei 3.890-A, ele disse, cara, precisamos de arranjar recursos, precisamos de transformar a energia num fator de desenvolvimento do país. A Lei 3.890-A foi a lei que criou a Eletrobras, que autorizou a constituição da Eletrobras. Autorizou, que foi uma lei sancionada pelo presidente Jânio Quadros em janeiro de 1961 e pelo ministro João Agripino, que então era o ministro de Minas e Energia. Tá, então, em face dessa consulta, dessa pergunta do doutor Gabriel, eu disse a ele que eu achava muito interessante aquilo, mas que se ele me permitisse que eu reunisse os dados que eu já tinha feito no Rio Grande do Sul. Ele disse, mas no Rio Grande, o que você fez? Eu fiz isso. Mas, Paulo, é isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa informação atualizada. Você está bem a par do Código de Águas? Eu conheço muito bem o Código de Águas, porque lá no Rio Grande do Sul nós tínhamos um problema de ser uma autarquia que tinha 2 ou 3 pequenas concessões, precisávamos de criar. Então, eu fui obrigado a responder como é que nós íamos obter novas usinas no Rio Grande do Sul. Mas isso é muito interessante. Você lê isso aí e volta a me falar. Eu digo, senhor, por favor, marca a data. Não, você liga, fala com o Machado, fala um dos oficiais de gabinete. E ele, então, marcou. Só não podia ser uma semana depois, que ele tinha pressa. Eu estudei, fui lá e sugeri para ele algumas coisas. Mas como é que você pensaria, como é que você faria isso se te fosse dada essa responsabilidade? Pô, eu faria um grupo, né? Reunia as pessoas. Pois então, você vai ser presidente do grupo. Então, Gabriel, eu gostaria que o senhor pensasse, o senhor tem 36 anos, nós vamos encarar empresas multinacionais, são as maiores empresas do Brasil. A Light era o maior investimento estrangeiro no Brasil, tendo começado em 1897, por aí, era o maior investimento do Brasil. E a Anforp era o terceiro, que tinha um investimento de 160 milhões de dólares, uma coisa assim. Bilhões de dólares da época, né? Estou falando de 1961. Então, o doutor Gabriel me deu um prazo,